Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. Essa semana nós temos uma convidada especialíssima que vai tratar com a gente de um tema que seguramente todo o Brasil conhece de alguma forma e principalmente nós, os nordestinos, temos um apego muito especial por ele. A nossa convidada é Vera Ferreira, que é neta de Maria Bonita e de Lampião e que é uma das responsáveis por esse livro belíssimo, gente. Por favor, Caricinho, a capa, veja que coisa bonita, e que recebeu vários prêmios. Bonita Maria do Capitão. Vera, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença. É uma honra, de fato, recebê-la. Por que Bonita Maria e não Maria Bonita? Antes de tudo, muito obrigado a você, pelo espaço, pelo convite. Porque Bonita Maria do Capitão, porque ela não era conhecida dentro do grupo como Maria Bonita. Então a gente queria mostrar para as pessoas que não era a Maria Bonita do Capitão, era Bonita Maria do Capitão, porque dentro do grupo era conhecido como Dona Maria do Capitão ou simplesmente Maria. Entendeu? Então é uma forma de mostrar, de atiçar a curiosidade das pessoas para que elas aprendam mais isso sobre o cangaço, sobre a história da minha avó. Pois é, evidentemente você se dedicou, a pesquisar a vida da sua avó, mas quando é que você se deu conta? Alguém disse, olha, você é neta do Lampião e Maria Bonita, isso nunca foi um segredo de família? Teve algum mistério em torno do tema? Não, eu digo que desde que meus dentes nasceram, que lá em casa, meus pais, que é a minha mãe, Espírita Ferreira, que é a filha única de Lampião e Maria Bonita, e meu pai, eles nunca esconderam da gente quem nós éramos, e também a população na época não deixava a gente esquecer, porque havia uma discriminação. De forma favorável? Não, havia uma discriminação muito grande, tanto é que meu irmão mais velho, que nós somos 4 netos, que tem o Dejaí, que é o mais velho, eu sou a mais velha das mulheres, tem a Gleuze e a Isa, e hoje nós temos 3 sobrinhas, que é a Carla, Gleuze e Gleuzinha, Gleuze e Luana. E na escola ninguém sentava perto da gente porque diziam que raça de Lampião não prestava. Ninguém brincava com a gente. Coisa triste. Era, mas assim, eu acho que na vida tem os fatos da vida que acontecem, e tudo tem seu momento certo. Aos 13 anos, nós conhecemos a Maria Cristina da Mata Machado, foi era estudante, ela ia defender uma tese sobre a influência do cangaço no Nordeste e nos convidou para ir a São Paulo, e ela se apaixonou pelo assunto e escreveu um livro. Mas o assunto é apaixonante. É apaixonante. E é impressionante como ele não sai. Não morre, não morre. Ao contrário, isso me estimula. O interesse, do Nordeste. O interesse das pessoas pelo cangaço é diário e uma coisa que não morre mesmo. São crianças, adultos, enfim, não tem idade, para o interesse do coisa. E aí ela nos convidou, a mamãe, e eu fui de companhia, para ir o lançamento do livro dela, que é As Táticas de Guerra de um Cangaceiro. E que chegando lá, eu conheci a Dadá, a mulher do Curisco, encontrei a Cila e Zé Sereno, que eram sobreviventes da Grota do Angico, do dia da morte dos meus avós. Você não conhecia, sabia dessas pessoas? Não, eu nem sabia falar da existência, Não, porque na realidade se falava muito pouco sobre o cangaço lá em casa. Minha mãe só lembrava da época dela criança, quando teve a visita dos pais. Meu tio João, que Desculpe, qual foi a idade em que ela viu pela última vez os seus avós? Minha mãe, quando eles foram mortos, minha mãe tinha 5 anos e 9 meses. Um pouco antes da morte deles, meu avô foi lá sozinho, porque minha avó estava em Propiá em tratamento de saúde. Então ele esteve lá pouco antes deles serem mortos, do meu avô ser morto. E ela lembra dele umas 3 vezes, só que a família diz que meu avô e minha avó iam várias vezes, era muito pequena, lógico que não recorda, E quando eu cheguei na sala da Cristina, que aquelas pessoas que eram Cila, Zé Sereno, Balão, Criança, Dulce, Pitombeira, além da Dadá, quando nós adentramos na sala, 2 tabaroas, que a gente nunca tinha saído de Aracaju, aquelas pessoas levantam um sinal de respeito. Vocês sentiram que era parte da história do Brasil e do Nordeste? Eu disse, aí eu me toquei assim, por que essas pessoas estão levantando quando Cristina falou, essa é Expedita, E não precisou dizer que era filha de Lampião e Maria Bonita. Eles levantaram, eu lembro que Dadá chorou, abraçou a mamãe e se apresentou, Enfim, todos, uma emoção muito grande. Ricardo, eu digo, se eu soubesse pintar
até hoje eu não esqueço daquela cena. Aquilo me marcou profundamente. Aí eu comecei a perceber pelas pessoas... Desculpe, a sua autoestima elevou-se naquele momento? Naquele momento me deu um estalo. Um estalo. Eu digo assim, é alguma coisa muito importante, né? Por que essas pessoas estão assim com minha mãe? E aí começou. A Cristina era uma pessoa muito conhecida lá em São Paulo, toda a família dela, e tinham artistas da Globo, ainda me lembro, da Cibara Manian, tinha a Elizabeth Rasman, tinham alguns artistas. Eu acho que, me perdoe fazer um breve parêntese aqui. Não era nem na Globo, acho que era Record, sei lá, das contas. Independentemente disso, eu acho que nunca um tema foi tão abordado pelo cinema quanto o cangaço até hoje. O cangaço, se você olhar culturalmente, eu digo que o livro da minha avó, a gente dividiu em duas partes. A parte da história dela e a parte das artes, não tem assunto nenhum que tenha passeado por todos os assuntos. Teatro, cinema, música, é uma das maiores bibliografias do mundo, é o cangaço. Eu já li vários. Não, tem vários, né? São trocentos livros. Você acha que, na realidade, deve estar chegando a faz de 900, 800, 900 livros sobre o cangaço. Nossa, trabalhos acadêmicos. Sim, trabalhos acadêmicos tem diversos, né? Então, assim, cordel, esse nem se fala, né? E o cordel é a história do povo, do né? povo. É a história oral que vai eu acho que uma das maiores divulgações da história do cangaço foi através do cordel, né? Que até hoje... sempre, nesse caso, o Lampião como herói, né? É a visão predominante entre as camadas populares. Um justiceiro, né? Um herói, o rebelde, aquele homem que o sertanejo gostaria de ser, né? O cordel é isso, né? E, enfim, aí quando toda a imprensa nacional, internacional, e Cristina levava a gente nas escolas, todo mundo queria tirar foto com a gente, aí eu pensei, a história dos meus avós é muito maior do que eu até hoje recebi. E eu lembro na época, Ricardo, eu não sei qual foi a luz que me deu, que eu tenho lá no jornal A Folha de São Paulo, quando eu disse, a partir de hoje eu vou fazer um grande trabalho sobre meus avós. Eu estou com 64 anos, eu nunca parei. Se você me perguntar, Vera, você sabe a história toda? Não sei. A cada dia me surpreendo. Hoje em dia... E sobrevive na história oral, e hoje Vera? em dia nem tanto, porque você tem que ter muito cuidado com história oral. É aquela história a conversa do fio de telefone. Um conto. Aumenta um ponto. Mas a época que eu convivi com pessoas volantes, que eram os policiais, com o pessoal ex-cangaceiros, com pessoas que viveram direto ou indiretamente a história do cangaço, aí sim você aprende. Ô Vera, eu vou ter que fazer aqui o intervalo daqui a pouco, mas uma última pergunta para esse bloco. Qual a visão que você tem hoje do cangaço? Um fenômeno social ou sociológico próprio daquele momento histórico, a questão do banditismo, ou você acha que o conjunto explica essa complexidade que foi Lampião e o cangaço? A gente não pode entender o cangaço com o olhar de hoje. Você tem que voltar ao passado. Isso que eu falei. Né? Fenômeno foi fantástico, sociológico. De uma época. Eu acho que são fatores, como você falou, ausência de autoridade, falta de... Abuso de autoridade também. A ausência e abuso, porque eram os coronéis que manobravam a vida das pessoas, né? Que eu digo que hoje não são os coronéis, mas são os políticos. Né? Tem alguns bons, pode ter certeza. Não, mas em toda classe... Generalicemos. Não, eu não estou generalizando, mas em toda classe, assim como a classe dos coronéis da época tinham pessoas boas, decentes, hoje nós também temos. Raros, mas nós temos, né? Mas assim, o que eu digo é a ausência da autoridade, né? O abuso da autoridade, a injustiça, a impunidade que imperava e que impera até hoje, porque a história não muda muito, né? Fizeram com que aqueles homens se transformassem em cangaceiros ou revoltosos, enfim, entendeu? Eu digo que são fatores. Você estudar um momento socioeconômico e cultural de uma época. E não dá para fazer uma análise simplista do que foi o cangaço. Não. Agora eu vou fazer o intervalo porque eu estou muito curioso para saber sobre Maria Bonita. Você trouxe Maria Bonita para o proscênio, né, do teatro, enfim. Ela virou uma protagonista a partir desse seu livro. E é isso que eu quero que você conte daqui a pouquinho. Maravilha. Até já.